Deus vai fazer. Tem muita gente aqui nessa convenção agradando alguém que diz assim: eis que te dou um cargo. Mas vocês esqueceram de honrar aquele que diz: eis que vos dou autoridade. Está faltando autoridade. Como que você pode, pastor, ser pastor e não ver a autoridade do reino sendo exercida? Como que... A Igreja Evangélica do Evangelho Quadrangular está vivendo uma grave crise familiar e institucional. Inclusive fizemos vídeos a respeito disso, onde soltamos aqui esse tal de pastor Stefani, que é sobrinho do pastor Mário de Oliveira, ou seja, tudo família, e ele fez uma espécie de uma retratação do que estava acontecendo e ao mesmo tempo fazendo uma campanha política, deixando claro que está concorrendo às eleições de 2026. E eu até falei no vídeo anterior que eu não tinha engolido a desculpa, enfim, o real motivo dele ter se desligado, ser expulso pelo tio, e que a justificativa dele não bateu, meus amigos. E olha só o que eu acabei recebendo. Um vídeo aonde explica exatamente o que aconteceu. Por isso eu peço seu like, seu comentário no decorrer do vídeo. Se você é da Quadrangular, ajuda a divulgar o nosso conteúdo. Aperta o botãozinho do hypar aí, que também ajuda. Se inscreva no canal e bora entender o que está acontecendo. Tudo que está ocorrendo na Igreja Evangélica Quadrangular levanta uma pergunta, no meu ponto de vista, que é referente ao patrimônio, família e o poder institucional se misturando. E isso não é de hoje que a gente percebe. E a pergunta é: quem realmente, agora do assunto aqui entre o tio e o próprio sobrinho, o tal pastor Stefani, deputado, quem dos dois realmente está defendendo a igreja e os seus próprios interesses? Porque o mais curioso disso tudo aí é que estamos falando, cara, de uma instituição religiosa evangélica aonde se prega o tal do desapego que você tem que dar para poder herdar os céus, é pregado sobre valores espirituais. Mas nos bastidores, como é que fica a história? Aparentemente, está havendo uma disputa que gira em torno dos bens particulares e da própria instituição e o controle do patrimônio todo, que daí entra na jogada também a própria atual esposa do Mário de Oliveira, que não está dando muita liga. Ou seja, as coisas não estão se alinhando entre sobrinhos e atual esposa diante daquilo que podem herdar do Mário de Oliveira. Olha só esse vídeo para você entender. A Igreja do Evangelho Quadrangular enfrenta uma grave crise familiar e institucional. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que quem tem uma vida íntegra e boa... Alguém lembra dessa cena aqui, cara, da quebra da cadeira, que o pastor aqui estava ilustrando a quebra do trono? Foi considerado por muitos aí uma mensagem profética de alerta aos fiéis da Quadrangular. Busca uma integridade espiritual não fica dentro de um sistema. Pastor Stefano Aguiar, também deputado federal pela Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor titular, superintendente, na convenção de 2026, ele deixou bem claro, pegando uma cadeira em uma de suas pregações e quebrando a cadeira, dizendo que Deus não se importa com trono, Deus não se importa com instituição, Deus não se importa com números, que o que importa para Deus verdadeiramente é de como os pastores estão cuidando das ovelhas. E como podemos ver, o vídeo consta na sua página, porém na página da Quadrangular Oficial o vídeo já foi excluído. Pois é. É claro que não iam deixar, né, na página da Quadrangular. Até porque foi uma ilustração muito bem elaborada, né? Os comentários é que a disputa gira em torno de um patrimônio da família do pastor Mário. Presta atenção pra você entender. Cuja esposa Bianca, ela pressiona pela entrega antecipada dos bens que estão registrados em nome dos sobrinhos. Ou seja, a atual esposa do homem da caveira aí está de olho no que pode herdar do seu marido, inclusive os patrimônios envolvendo a própria instituição religiosa. Meus amigos, que palhaçada, velho. O conflito escalou para confrontos físicos na Convenção Nacional e resultou até na destituição da superintendência do pastor Stefano. Superintendência de Stefano foi retirada em reunião recente, onde a irmã Juliana foi solicitada a se retirar da sala antes da deliberação. Stefano teria ido entregar as chaves da igreja ao Leandro,
sinalizando ruptura definitiva. O irmão do Stefano, o Gustavo, ele já havia pedido demissão no mês. Aqui está o pedido de demissão, né? Inclusive uma nota que ele declarou aí, deixando bem claro isso, né? O sobrinho e piloto, né? É bom deixar claro isso, que a mensagem é do Gustavo. Esse Gustavo é sobrinho e piloto do pastor Mário de Oliveira. E se desligou da Quadrangular também. Passado, após se recusar a entregar bens registrados em seu nome, também a pedido de Bianca. Então vamos analisar o Ou seja, a Bianca tá jogando terror nos bastidores, cara. Contexto desse conflito. Bianca, ela antecipa uma disputa patrimonial, temendo... Aqui está a Bianca regendo tudo, né? É o quarteto perfeito da Quadrangular, né? Diga-se de passagem que 2 aqui já estão fora, né? Só ficou o casal. Mas estão na disputa, né? Tendo que após a morte do Mário, os sobrinhos não repassem os bens a ela. As propriedades estavam registradas em nome dos sobrinhos, que são usados, né, como laranjas. Olha um fato interessante aí. Leandro Genaro, ele já proibia pastores e membros da primeira região de frequentar a igreja de Stefano, que está num crescimento expansivo. Ele tem investido no reino, preocupado com as almas e... Cara, é muita ironia, né? Preocupado com as almas. Eu acho que qualquer um aí que recebesse algum patrimônio no nome para ser usado como laranja também ia se empenhar por almas, né, cara? Também tem provocado milagres através da oração e do poder da palavra. Na Convenção Nacional, após Stefano pregar sobre essa cadeira, né, que é quebrada, Leandro confrontou nos bastidores, a ponto da segurança do Mário chegar a sacar uma arma. Isso é um depoimento de uma pessoa que estava presente no local. Cara, meu Deus do céu. Você entendeu? Dá uma olhadinha de volta. Leandro confrontou nos bastidores, a ponto da segurança do Mário chegar a sacar uma arma. Isso é um depoimento de uma pessoa que estava presente no local e assistiu à cena. Stefano é descrito como estando num movimento de milagres, de curas, santidade, buscando uma vida familiar íntegra com sua esposa, seus 2 filhos, em contraste com Leandro, né, rotulado cachaceiro, e agora também recebe um novo rótulo, invejoso, né? Enquanto a igreja... O que tem de pior, cara? Além de cachaceiro e invejoso, pelo amor de Deus. A igreja de Stefano cresce, a igreja do cachaceiro está mínguas. Tem uma percepção de que Deus pode estar restaurando a vida do Stefano a ponto de afastá-lo do ambiente que o contaminou durante toda a vida. Tem algumas questões em aberto, né? Por exemplo, se a crise não for contida até a semana seguinte, o conflito deve estourar publicamente. O que aconteceu hoje? Numa live, Stefano é destituído como deputado federal e Flamarion Rolando ocupa o seu lugar. Inclusive, há algumas citações, né, do Mário chamando o Stefano de ingrato, né? Stefano já deve estar pensando também em alugar outro espaço, isso com a intenção de não continuar na Quadrangular e ter seu ministério independente. Com certeza, né? Ele já rompeu. E provavelmente vai levar uma boa debandada aí de fiéis junto com ele. Por quê? A Quadrangular, meus amigos, no meu ponto de vista já era. A irmã de Stefano também, Juliana, cogita pedir demissão. Definição sobre a candidatura de Stefano a deputado federal. Aí eu penso o seguinte, eles foram usados como laranja, tem muito patrimônio no nome deles, né? Possivelmente ocultado aí do nome do Mário de Oliveira. E aí agora, diante desses racha, quem ficou com alguma coisa no nome pode ter certeza que já era pro Mário de Oliveira. E a Bianca é que na história toda vai ficar mordida. Porque possivelmente, provavelmente, não estou afirmando, casou de olho no que poderia herdar de tudo isso e está percebendo que tinha mais gente na jogada, cara. Que a Quadrangular não era simplesmente de um único homem a qual ela entregou o coração. Mas tinha a família, sobrinhos por trás. E a casa tá caindo para todo mundo, né? Eu acredito que agora o pastor Stefano dando continuidade, provavelmente, ele tem chance imensa de estar ganhando, né, as eleições. Porque ele terá mais votos fora da Quadrangular do que permanecer na Quadrangular. E eu acredito, né, que a comissão de ética já deve estar tomando, né, suas providências para a exclusão de Stefano, né? Então, vamos prosseguir aí, vamos ver, né, essa crise até onde que ela vai. O que Deus vai fazer? Tem muita gente aqui nessa convenção agradando alguém que diz assim, eis que te dou um cargo. Mas se esqueceram de honrar aquele que diz, eis que vos dou autoridade. Está faltando autoridade? Como que você pode, pastor, ser pastor e não ver a autoridade do reino sendo exercida? Como que...
Velho, é uma verdadeira palhaçada, né? Eu até recebi um texto que diz o seguinte: a Igreja Quadrangular enfrenta uma grave crise familiar institucional. A disputa gira em torno do patrimônio da família de Mário. Agora fica um questionamento diante disso tudo, que eu fico pensando, cara, se a disputa era apenas familiar, como que a Bianca conseguiu chegar ao ponto de produzir aí um confronto físico, provocando saída, né, de uma superintendência, que ficou claro, e envolvendo decisões cruciais dentro da instituição da Quadrangular? Porque se existe propriedades registradas no nome de familiares, como está sendo alegado aí, a pergunta fica, e o Mário precisaria responder: qual era exatamente a finalidade dessas operações patrimoniais estar no nome de outros? Qual finalidade? Porque uma coisa é você administrar patrimônios familiares, outra coisa bem diferente é você transformar uma instituição ao nível aqui da Quadrangular, uma instituição religiosa, transformar isso em um verdadeiro cenário de guerra familiar. Por bens, por patrimônios, por controle de poder. Essa história fica mais complexa ainda. E eu deixo aqui claro para você, meus amigos que são da Quadrangular, se atentar no detalhe. Quando a disputa pelo patrimônio de uma igreja entra pela porta da igreja, pela porta do templo, será que isso é fé? Ou será que a fé continua sendo prioridade? Ou o patrimônio já tomou o lugar da fé no contexto todo? Será que você faz parte de uma igreja realmente de Cristo, ou você faz parte de uma empresa que pertence a uma família que está te iludindo o tempo todo para você manter os caprichos desse patrimônio e no final da história os herdeiros da família brigando pelo poder, pelos bens patrimoniais daquilo que você acreditou que era uma obra de Deus? Para mim, no meu modo de entender, essa história, cara, essas histórias aí da Quadrangular e essa história principalmente, precisa de muito mais esclarecimento. E principalmente documentos. Por que existe patrimônios no nome de sobrinho, de terceiros? Qual é o sentido, qual foi a verdadeira intenção disso? Porque aparentemente, claramente que foram usados como laranjas. Por quê? Ocultação de patrimônio? E agora aparece a Bianca jogando isso no ventilador com a intenção de segurar o máximo possível daquilo que pertence ao seu indigno esposo? Vocês percebem que a história fica mais complexa ainda? E eu avisei no vídeo anterior que aquela história de pedir para sair ou ser expulso só agora não estava batendo, tinha coisas piores. Está aí. Para mim, para você não sei, mas para mim, pior do que isso aqui é saber que tem pessoas sendo iludidas de que tudo isso aí é uma igreja, uma obra de Cristo séria, mas que na verdade é uma empresa familiar com o único objetivo, arrecadar dinheiro, ocultar patrimônios, ou seja, uma família inteira, não escapa um aqui, é um pior do que o outro no meu modo de entender. Uma família empenhada em levantar um patrimônio e se dar bem. Tudo em nome de uma instituição chamada Evangelho Quadrangular. Se você concorda comigo, deixe seu comentário. Se aparecer mais novidades sobre esse caso, nós vamos fazer questão de trazer aqui para vocês, para expor. E como eu disse, essa história precisa de muito mais esclarecimento, no meu modo de entender, e principalmente documentos. Porque tem ocultação aqui de patrimônios, que agora está sendo exigida aí pela atual esposa do Mário de Oliveira. Se aparecer mais novidades, vou fazer questão de expor aqui para vocês. Deixe o seu comentário que é importante, seu joinha ajuda muito. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.